Olá, pessoal. Passando aqui para falar um pouco da atividade que está no roteiro 4. Essa questão aqui que você vai usar o livro didático para responder a atividade, que estará na página 30, certo? E na página 31. Vamos para essas aqui que você vai responder no roteiro. Você vai tirar as respostas, as questões aqui. Então, vamos aqui para a página 30, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um texto em que se utiliza a linguagem verbal e não verbal, que é o assunto dessa página. E a linguagem verbal é onde nós temos as palavras escritas e uma tira, história em quadrinhos, simboliza isso, muito bem isso. E nós temos as imagens. E quando nós vamos ler um texto misto, numa linguagem mista como essa, é muito importante você ler tanto as palavras escritas quanto observar os detalhes colocados nas imagens. Cada detalhe é muito importante você observar. Então, vamos passar para as perguntas. Aqui está dizendo aqui, o que expressa o rosto da personagem Suriá nos quadrinhos? Observa que não está perguntando em um único quadrinho, está nos quadrinhos. Então, eu vou olhar o rosto dela. Então, aqui eu focalizo bem para o rosto da Suriá, da personagem, e observa aqui que o rosto dela nesse primeiro quadrinho aqui, ó, está expressando assim tédio, está pensativa, né? Já no segundo quadrinho, o rosto dela se alegra mais e juntando a imagem do rosto com o dedo, dá a entender que aquele tédio, aquele momento pensativo, ela teve uma ideia. Já no terceiro quadrinho não se vê nenhum rosto. Ela está de costa porque ela está escrevendo. E no último, ela terminou aquele tédio, aquela melancolia, está bem alegre, certo? E incrível que ela desenhou uma outra criança também com um rosto alegre. Todos esses detalhes é importante eu ler. Então, eu vou dizer isso aí. No primeiro quadrinho, o rosto está pensativo, entediada, pode ser que esteja triste. No segundo quadrinho, ela está um pouco mais alegre, sentido, juntamente com o dedo, teve uma ideia. E no último quadrinho, ela está totalmente feliz. Letra B. Compare a posição das personagens em cada quadrinho. Então, eu vou olhar para cada quadrinho e olhar a posição da personagem. Vou observar, porque é o que está mandando aqui, certo? Em sua opinião, por que ela aparece em tamanho maior no segundo quadrinho? No primeiro quadrinho, observa que a personagem está desenhada um pouco mais longe para indicar a solidão que ela está, porque eu tenho que associar o que está sendo dito. Como eu havia falado, é importante quando eu vou interpretar um texto misto, eu associar as palavras com a imagem. Então, está aqui, todos os meus amigos viajaram. Então, se todos os amigos viajaram, ela está num lugar solitário, num lugar sozinha. E essa solidão está representada aqui, a imagem dela distante, sozinha. Já no segundo, focalizou mais. Por quê? Porque agora ela já começa a ter uns pensamentos positivos. Olha aqui, ó. Vou fazer uma nova amizade. Aí focalizou já nela para indicar que ela teve um pensamento positivo. Ela teve uma ideia, certo? Então, aqui, quando pergunta por que está, o segundo quadrinho está maior, porque o sentimento de solidão dela está indo embora, certo? E aí a imagem vai focalizar mais nela, porque ela vai começar a se expressar melhor, deixar a tristeza sair. Letra C. Como Suriá se sente no início da história e por quê? Então, aqui a gente já viu, o rostinho está mais triste, pensativo. E aí ela fala que todos os amigos viajaram. Então, eu vou dizer que ela se sente sozinha, se sente triste, pensativa, porque todos os amigos viajaram. Já aqui na letra D, o que além da fala da menina permite o leitor perceber o sentimento de Suriá no primeiro quadrinho? Lógico que além da fala é a imagem do rosto, certo?
como se estivesse triste, pensativo, e ao mesmo tempo o enquadramento da imagem dela toda, um pouco distante, para indicar esse sozinha, ok? Vai ficar tremido mesmo, que tem que ir e vir, né, gente? Aí diz assim, no segundo quadrinho, que expressa o dedo de Suriá em posição para cima? Observa que o enquadramento deu foco para Suriá. E o dedo indicando para cima é como se ela dissesse, tive uma ideia, vou fazer uma amizade. Okay? Então, tudo isso eu tenho que deduzir pela posição da imagem. Letra F. O que você achou do modo que Surió encontrou para fazer uma nova amizade? Isso aqui é pessoal. Quando você lê que entender, aí você dá a sua resposta. E aí eu tenho a minha visão, mas você tem a sua. Para produzir essa tira, que recursos foram utilizados nas imagens? Observa bem. Eu sei que aqui é um texto verbal e não verbal, um texto misto. Mas aqui está pedindo o recurso das imagens. Então, eu vou observar a expressão do rosto, como eu havia falado para vocês, a expressão do corpo, o enquadramento dos quadrinhos. Tudo isso é importante dentro dessa imagem na hora de eu interpretar, certo? Eu já havia passado no grupo aí uma explicação do texto verbal e não verbal. E aí a outra questão, que é para vocês fazerem lá no roteiro, é a questão número 3, que aí está aqui na página 31. Aí vocês vão analisar essas palavras, ou expressões que estão dentro desse quadro, e vão colocar aqui dentro do quadro de acordo com a classificação. Se essas palavras que estão aqui faz parte da linguagem verbal, se faz parte da linguagem não verbal, ou se faz parte da linguagem mista. Usa os dois. Uma música instrumental é só o instrumento, não tem palavras, só é o som. Se é só o som, é uma linguagem não verbal. A dança é o corpo se movimentando, passa uma mensagem. Então, não tem palavras falada ou escrita. Então, vai ser uma linguagem somente não verbal. A canção, quando há uma canção, há palavras faladas e há palavras escritas. Nesse caso, é uma linguagem verbal. Toda vez que usa-se palavras para contar algo, para falar algo, é uma linguagem verbal. A escultura é apenas um desenho, uma imagem. Então, não há palavras. Nesse caso, é uma linguagem não verbal. O poema visual vai escrever o poema em palavras, mas as palavras vão pegando a forma do poema, do sentido que ele quer indicar. Se ele está falando de uma flor, ele vai pegar uma forma de uma flor, mas com palavra. Tem uma até que tem um jacaré, aí vai falando do jacaré, escrevendo as palavras que fala sobre ele, vai formando o desenho do jacaré. Isso é um poema visual, então usa palavras e usa a imagem. Então é um texto misto, certo? Verbal e não verbal. Um cartaz. Quando eu vou escrever um cartaz, eu tenho que usar uma imagem para chamar a atenção do leitor e as palavras que fazem anúncio nesse cartaz. Então, eu vou usar aqui uma linguagem mista, verbal e não verbal. O conto, na verdade, é uma história. Para eu contar a história, eu vou usar palavras. Se eu vou usar palavras, eu vou usar uma linguagem verbal. Não importa se é escrita ou falada, mas importante que são palavras. No caso aí, vai ser verbal. O romance também é uma linguagem verbal, porque usa-se palavras para falar, né, o romance, contar esse romance, contar essa história. Portanto, gente, do livro didático, vocês vão responder essas questões. A número 1, todas as letras, que está na página 30, sabendo fazer a leitura tanto da imagem quanto das palavras relacionadas a essa imagem. E aqui, somente a número 3, que você vai escrever, da página 31, classificando em linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Ok? Até o próximo roteiro.